Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um convidado muito especial. Na realidade, já tem uma live nossa aqui no canal, minha e do ufólogo Chico Penteado. Para vocês terem noção, eu fiz uma reprise. A primeira live nossa deu umas 7 mil e poucas visualizações. A reprise deu 9 mil, quase 10 mil visualizações. Mas essa, nós vamos fazer, assim, digamos assim, uma livezinha um pouco mais curta, de 1 hora. Eu vou tentar o máximo possível ser direto e reto, né, no assunto, abordando desde temas mais simples, porque eu sei que tem muitas pessoas chegando agora que não entendem muito desse assunto. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, agradecendo já a cada um de vocês que estão aqui, a Ivani Dias, muita paz, muita luz, nossa administradora Ivani Dias, Andréia, Amaral, Intuição Magia, avisando vocês, gente, vocês que entraram, né, na live tipo antes, né, que já estava programado, o comentário não fica salvo. Então, os comentários só vão ficar salvos agora, tá bom? A partir de agora. Então, vou fazer um breve resumo aqui de quem que é o Chico Penteado, tá bom? Tem muita coisa para a gente explorar, para a gente conversar aqui hoje sobre essa pessoa. Então, o Chico Penteado é um jovem, sim, um jovem rapaz, inteligente na sua arte, que deseja ser um discurso novo, não de todo compreensível, todavia válido e eficaz. O artista, que ele é um artista, ele é capaz de surpreender a todos pelas suas intuições de sonhador. E com o seu amadurecimento artístico, o seu discurso se tornou ainda mais incisivo e, portanto, mais compreensivo. Resultado do seu poder criador e a fusão das artes para esse artista consciente em um livre amálgama da cor, da linha, dos materiais, das formas, ele pode esclarecer melhor. As suas esculturas cerâmicas pintadas em tintas automotivas têm como base cuidadosa pesquisa, experimenta no estado de espírito que consegue captar a dimensão do que vive o ser humano e os seres inanimados. O artista. Chico Penteado, pseudônimo, eu não vou falar o nome dele, né? Nascido em 1967, em São Paulo. Ele é ufólogo, ele é escritor do livro Conversando com os Reptilianos, já foi entrevistado pelo Jô Soares, e, se eu não me engano, pela Rede TV também. Depois ele vai entrar aqui, ele pode confirmar isso para mim. Vários canais no YouTube. É um ufólogo e um reptiliano encarnado, assumido publicamente, não é? Enquanto muitas e muitas pessoas dão a cara aí na internet, desde tempos mais antigos, uns 9, 10, 15 anos atrás, falando das suas essências, das suas origens. O Chico Penteado é uma pessoa muito autêntica, eu gosto muito dele por causa disso, da autenticidade dele, não é? Ele é arquiteto também, professor de inglês, gente, é tanta coisa que eu acho que a gente ficaria aqui uma encarnação inteira falando tudo. Então, sem mais delongas, meus queridos, vou colocar ele aqui na tela. E ele tem um canal no YouTube também, chamado Chico Penteado, está fixado no primeiro comentário aqui, vocês podem clicar no link, vai direto para a página dele, e depois que terminar essa live, vou deixar também fixado no primeiro comentário depois da live. Tanto o canal, que se chama Chico Penteado, que tem várias e várias informações, ufologia, ele é ativista político também, entre várias outras coisas que vocês vão encontrar lá, e a entrevista dele com o Jô também, com o Jô Soares, que eu encontrei, que alguém salvou, tá bom? Então, seja muito bem-vindo Ei, pela segunda Ariel, como vez, vai? Chico Tudo bem? Penteado. Tudo bem? Que prazer, né? Prazer revê-lo, beleza? Eu estava falando aqui para as pessoas, né? A nossa primeira entrevista, digamos assim, nem foi uma entrevista, né? Foi um Uhum, bate-papo, assim, bem descontraído. uhum.
onde nós conversamos sobre muitas coisas, demos bastante risada. Aí hoje eu fui pesquisar um pouquinho mais, né? Porque eu já conheci o Uhum. Chico, assim, não de conhecer pessoalmente, de conversar. Foi uma das primeiras pessoas dentro da ufologia que eu conheci, através do Jô Soares, que eu achei fabuloso, né? Alguém ir num programa de TV aberto e não só falar, né, das suas vigílias, falar sobre extraterrestre, mas falar que é de uma linhagem onde, dentro da ufologia, muitas pessoas ou não querem Tem ser, ou pavor. não querem aceitar, não é? Ou Tem um tem monte de, aversão. tem um monte de reptiliano enrustido, né? Querendo se passar por gatinho, por pleiadiano, né? Porque é uma raça meio condenada, e assim, as pessoas não gostam, tem má fama, então elas mentem, né? Então tem pessoas que claramente não tem nada de pleiadianas e falam que são, né? Porque não pega bem. Eu nunca tive esse pudor, entendeu? O que a reptiliana apareceu para mim, falou, você é um de nós, eu falei, legal, tá bom. Eu nunca tive, assim, o desejo de disfarçar isso ou esconder isso, né? Tem gente também que fala assim, os reptilianos te enganaram, não sei o quê. Eu falei, assim, enganou, enganou, eu vou descobrir depois que morrer, né? Mas, por enquanto, assim, eu acredito mais no reptiliano do que no palpite das pessoas que acham que são isso, que são aquilo. Que é difícil alguém se Não, dizer reptiliano, é raro alguém se não, e declarar sem reptiliano. contar que, olha, na última live nossa, que foi a primeira live, né? Depois eu reprisei, gente, o que teve, que teve de gente que falou, nossa, como que eu me reconheço nele? Sério, gente, vocês têm que ver. Eu vou deixar também fixado no Certamente, Ariel, Ariel, muito, 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 muito. Mas o Chico Penteado, a gente séria, já vai entrar nas perguntas. Ele é arquiteto, eu não sabia disso. é, Joga deixa eu Chico falar, Penteado no Google aí, gente. Vocês não têm noção de quem que é essa pessoa que está aqui. Ele é é, arquiteto, ele é artista plástico, ele é ufólogo, ele é palestrante. Por isso, pelas deusas reptilianas. É muita dos coisa. sete instrumentos, o calango dos sete instrumentos. Não, é assim, olha, eu estudei arquitetura na Faculdade de Belas Artes. Eu era muito novo, eu era muito imaturo, muito doido, eu tentava me matar, sabe? Eu era muito pirado, eu não conseguia exercer, eu era muito adolescente, a minha adolescência ficou estendida. Eu tentava pular de viaduto, eu queria morrer, então eu não queria, não estava em condição de exercer um escritório. Fui morar na Europa, fiquei 6 anos lá, estudei artes na Holanda, estudei, né, na Gerrit Rietveld Kunstakademie, já fazia artes desde a adolescência, sempre fiz as faço desde os 17, mas fui estudar na Europa e tal, mas não achei assim chão para fazer arte no Brasil, né? Não tinha assim muito. Eu ganhei lá um salão de Ribeirão Preto, fui no salão no MUB, eu já fui, né? Mas assim, não virou nada. Eu larguei em 2000 e pouco, né? Não, e é E interessante isso, Chico, que você não deu está dizendo, certo por causa do querendo ou Brasil. não, todas as pessoas, né, que se afinizam com ufologia, não só que se afinizam com a ufologia, tem a ufologia chamada científica, né, que você pode me ajudar nisso, e tem a ufologia que nós É, chamamos de espiritualista, não é? E o uhum. Chico é os dois, digamos assim. Eu tenho Até que ficar no meio. você pode dizer que você começou pela científica, né, Chico? Fazendo vigília, indo atrás, Sim, indo no meio do mato, coisa e tal, né? Depois que você foi começar, digamos assim, a ter essa abertura maior, né? De ter um contato, que nós já vamos entrar nisso também. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que aqui a gente chama de sementes estelares, né? Que a maioria das sementes estelares, independente da origem, está sempre muito ligada à arte, está sempre muito ligado a alguma coisa que quer trazer para transformar o mundo. E isso daí que você falou, ou deixar sua marca, e isso daí que você falou também, Chico, é muito interessante que eu vejo, tanto nos relatos, quanto alguns psicólogos, alguns hipnólogos falando, essa sensação de não pertencimento à Terra, essa sensação de querer morrer, literalmente, de querer acabar com a própria vida, independente da origem, Chico. Independente da origem. Isso é é comum. muito presente em todas as pessoas que têm alguma lembrança, por mais que menor que seja, algum fragmento Uhum. com seu.
com a sua família de origem, né? E eu posso falar Exato. por mim mesmo. Quando eu era criança, eu também passei por isso. Com 6 anos de idade, imagina, 6 anos de idade. Quando eu comecei a ver, né, como eram as coisas do mundo, meu padrasto, com a minha mãe, e ao mesmo tempo, como eu sempre fui médio ostensivo desde criança, vendo o plano espiritual, eu cheguei a tentar também. E lendo o livro da Mary Goldel, onde ela cuida, digamos assim, um pouco mais de crianças, o tanto de relatos que eu ouvi de crianças que também, por não se sentirem pertencentes à família que nasceu, pertencentes a esse mundo, também, até mesmo desde criança, tentaram a mesma coisa. Mas para quem E não algumas se sabe, matam mesmo. é uma E alguns chegam a característica, se não é? matar. Alguns chegam a se matar. Alguns chegam, sim. Chegam até Alguns os vias chegam de ainda fato. nas drogas, no Ou fica álcool. drogadão, ou viciado. Eu conheci pessoas É. maravilhosas, porque eu já A trabalhei em arte, escola, a já arte trabalhei é em um dos... igreja. Mas eu conheci Uhum. pessoas maravilhosas, mas maravilhosas, artistas, assim, estupendas em todos os sentidos que imaginar. Pessoas boníssimas, assim, de contribuir, sabe, para a Uhum. humanidade e entrassem de cabeça nas drogas e no álcool por não conseguir conviver aqui, né? Mas para quem não conhece nada sobre nada, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é para você, tá? O que é um reptiliano para você? Uhum. Bom, tem duas teorias sobre o que é um reptiliano, tá? Tem a teoria do dossiê Lacerta, que é uma história que os reptilianos viriam da Terra, seriam descendentes do dinossauro. Então, seriam seres, na verdade, terrestres que ficaram debaixo da Terra, que eu particularmente não acredito. Eu acredito numa outra coisa, que a evolução darwinista, né, que a vida se desenvolve a partir de um peixe, o peixe vira um réptil, o réptil vira uma ave, ou um mamífero, tarará, tarará, mais ou menos se repete no universo, pelos planetas afora. Então, em outros planetas também vai achar répteis, também vai achar peixes, também vai achar animais peludos, gatinho, coisa parece com aquilo, né? Não é exatamente, mas que lembram felino, que lembram cão. Então, assim, então a evolução, quando a vida inteligente surge do réptil, é um reptiliano. Só que o reptiliano, ele tem umas características. Por exemplo, mesmo na Terra, o dinossauro estava prestes a ter um membro inteligente. Tinha um dinossauro, cujo nome eu esqueci agora, que ele estava começando a aprender a caçar junto, em conjunto. Ele formou uma sociedade, coisa que não era comum nos dinossauros. Eles aprenderam a se agrupar e aprenderam a se formar, a acuar as vítimas, né? E a partir daí eles estavam, talvez, eles tinham os bracinhos, tinham umas mãozinhas, umas patinhas, que eles poderiam começar a fazer instrumentos, tal, ao longo de milhões de anos, como aconteceu com o macaco. Então, poderia ter sido um planeta reptiliano se não tivesse sido extinto lá pela Confederação de Planetas, né? Os Não, e se répteis. eu não me engano, até dentro da biologia, a própria teoria de Darwin mesmo, e da vida, tanto aqui no planeta Terra quanto em outros planetas, a vida surge da água, não é? Os De da água, e micro-organismos, o primeiro e vai terrestre é o réptil, evoluindo para o o peixe, e inseto. depois, para sair da água, quando o peixe sai da água, né, digamos assim, aquele ser que é um Ele é um peixe, né, réptil. vamos dizer assim, sai da água, ele começa a se tornar o quê? Um réptil. É, é o Dentro primeiro da passo teoria de terrestre. Darwin. E, inclusive, nós, né, algumas pessoas ainda nascem com isso ainda, com uma coluna a mais, ou com um tipo de um rabinho, não é? Então, Uhum, isso não é uhum. algo exclusivo do planeta Terra, É. São esse órgãos estágio de vestigiais, a evolução, gente chama. A gente não chama de é? órgãos vestigiais, os órgãos vestigiais que indicam o estado, a evolução do feto mostra a evolução darwiniana em miniatura. Então, tem uma fase que o embrião parece um peixe, depois vira, parece mais um réptilzinho, fica meio carudo, entendeu? Tem um Perfeito. rabinho, o rabinho some, entendeu? Quer dizer, mas isso é mais ou menos uma lei do universo, essa sequência. Então, tem planetas onde a vida inteligente começa no réptil. E aí são planetas reptilianos. E o réptil, ele tem uma configuração cerebral diferente. Então, por exemplo, ele não é muito dado à compaixão, à bondade, essas coisas que são mamíferas. Então, por isso que o reptiliano é meio violento, ou meio egoísta, ou meio duro, né? Porque é pela E própria tanto é que índole até do mesmo bicho. segundo a nossa ciência,
antes da gente entrar agora, digamos assim, na parte espiritualista ou ufológica, né? Que por enquanto a gente ainda não pode comprovar, mas Uhum. dentro da ciência mesmo, o nosso neocórtex, é isso mesmo? Me Aham. corrija se eu estou errado, é, Neocórtex, sim. é reptiliano. Então, Eu acho que o dentro da cérebro teoria de límbico. Darwin, cientificamente, nós somos catalogados como seres, não é? É, Descendentes, desde lá da água, peixinho foi evoluindo, e nós ainda temos ainda e precisamos ter esse neocórtex aí que é reptiliano, não é isso? o miolinho Segundo a do ciência? cérebro, o miolinho do cérebro, ele tem uma parte que a gente chama de sistema límbico, onde você tem o animal mais primitivo da sua mente. E esse animal mais primitivo você tem em comum com o réptil, igual. O que você tem de diferente é a camada mais externa, que é onde está amor, consciência, sentimentos, entendeu? Que o ser humano tem e que um animal como um peixe ou um réptil não tem, né? Claro que o reptiliano também evolui, tá? Quer dizer, o reptiliano ele também desenvolve um cérebro mais complexo do que um réptil, como se fosse um dinossauro, tá? Então, assim, não é só a inteligência que ele desenvolve, ele também acaba desenvolvendo algumas características de compreensão, entendimento das coisas e tal, né? Não, e é Não bom é a um gente falar dessa animal. parte científica, né? Porque é o É, seguinte, tanto segundo Freud, Jung, Nietzsche, que estuda só essa parte, né, científica, o nosso cérebro reptiliano aqui no planeta Terra, quando nós estamos falando nesse momento de reptiliano, nós estamos falando de ciência, tá? A gente vai partir para o outro uhum, lado, calma, a gente já está indo já. É uhum, justamente esses instintos chamados de básicos, são os nossos instintos de sobrevivência. Sem esses instintos, sem esse cérebro reptiliano, nós não sobreviveríamos no não. planeta, segundo a ciência, tá bom, gente? Então, segundo a ciência, o Ariel e todos os seres, sem exceção, que estão Todo aqui, animal tem isso. têm o cérebro reptiliano, desde os animais até nós somos animais também, não é? Inclusive animais Nós que não temos são esse répteis. instinto, não é? Que é o instinto de sobrevivência, de viver, de medo, de adrenalina, é tudo que faz a gente sobreviver. Só que o que diferencia, como o Chico mesmo disse aqui, a única coisa que diferencia nós, né, digamos assim, dos animais, aí já vem essa parte dos sentimentos, né, que agora o Chico pode falar Hum. um pouquinho. É, Agora, os reptilianos na visão, digamos assim, da ufologia espiritualista, o que seriam os reptilianos na visão da ufologia espiritualista? Como eu vi você citar na entrevista com o Jô Soares, que eu achei fantástico. bom, os reptilianos eles têm umas características assim de não concordar com uma série de leis da Confederação de Planetas, e então, por não concordar, eles formam o que a Dolores Cannon chamava de Segunda Confederação. Então, eles se juntam com umas turmas que não concordam com algumas ideias, como, por exemplo, a não interferência, o livre-arbítrio das espécies, né? A não poder invadir um planeta, entendeu? São algumas coisas que o reptiliano acha que pode, entendeu? Então, por isso que ele se desentende com os pleiadianos, basicamente, que policiam a Terra para não ser invadida, e o reptiliano acha que tem direito de entrar, de negociar, de fazer, de acontecer, né? E então, assim, é visto como uma raça prejudicial à evolução do humano, como os pleiadianos querem, né? Como se o reptiliano seja alguém que vem aí para corromper a raça humana, para ensinar porcaria para a raça humana, né? E do ponto de vista pleiadiano é assim, do ponto de vista reptiliano eles estão certos. O reptiliano a gente está Sim. certo, acho que está fazendo certo, que tem um direito. Por exemplo, essa coisa de dominar a Terra através dos governos, né? Que é uma coisa que o reptiliano tenta muito, se infiltrar nos bastidores dos governos. E eu não acredito que a rainha da Inglaterra seja uma reptiliana, de fato. O que eu acho que, na minha opinião, é que os reptilianos eles se infiltram, eles ficam por trás, convencendo os governos do mundo a fazer certas coisas, que vai chegar num resultado que eu falo assim, olha, se você me obedecer, você vai dominar o mundo, entendeu?
Se você mide, por exemplo, os Estados Unidos obedeceu por muitos anos, traiu os reptilianos, passou para a China, entendeu? Porque o americano prometeu que ia apresentar os reptilianos. Isso Jim Sparks fala no livro dele, The Keepers, que os americanos prometeram apresentar os reptilianos como um planeta, uma raça extraterrestre amiga, coisa que nunca aconteceu. E eles falaram assim, então tá bom, então a gente vai passar para outro. O Xi Jinping já está falando que vai encontrar a vida extraterrestre nos seus radiotelescópios, que ele fala que não tem nada. Quer dizer, ele vai talvez cumprir o que os americanos não cumpriram, que é avisar, que é admitir a existência da vida extraterrestre antes dos americanos. E ao fazer isso, ele daria o primeiro passo para a China virar o dono do mundo. Uma coisa muito interessante, eu sinceramente eu não vi, porque eu também vou ser bem sincero, são poucos os canais de ufologia que eu assisto, dentre deles você, porque eu já falo sobre ufologia, já estudo sobre ufologia agora, né? Então, são poucos, né, que realmente eu sigo. Você é um deles. Você, professor Vasconcelos, Marco de Medeiros, são poucos realmente que a gente segue. Porque a gente que fala disso, estuda sobre isso, né, é bem pouco assim. Mas uma coisa assim que eu acho muito interessante disso que você falou, e eu acho que eu sou um dos canais, embora pequeno ainda, que mais fala sobre reptiliano. Por quê? Principalmente partindo dessa linha aí que você falou, de serem seres mais antigos, seres mais velhos no cosmos, no universo, em Orion. Ou seja, como foi, né? Assim como foi aqui no planeta Terra. Só que no planeta Terra foi outro projeto, como o Chico acabou de dizer. Mas como foi a primeira expressão da fonte criadora, vamos chamar de fonte criadora para não dar nomes, foi a primeira expressão da fonte criadora que se manifestou em inteligência, em força, em guerra. Então, nada mais do que normal, né, para os seres reptilianos, como vieram primeiro nessa conjectura desse quadrante do universo, sim, se acharem superiores e dominar o resto, né? Dominar as outras raças que foram criadas depois. Eu tenho vários vídeos onde eu explico pormenores falando sobre isso, os deuses serpentes, nós não vamos entrar, tipo assim, muito assim nesse assunto. Mas sim, então vocês percebem que isso daí já é uma coisa, assim, digamos, deles. Imagina vocês são filhos primogênitos, né, da fonte primordial. Aí, de repente, a herança é minha. Vamos criar uma outra raça, uma outra espécie. Não é? Então é mais ou menos isso. Até isso eu estou falando há erros de tempos atrás. Até haver ali muitos embates, guerras, exatamente, muitas coisas que rolou, que eu sempre falo aqui, né? E passou muita água por debaixo dessa ponte. Mas eu é uma espécie de ciúmes. Sim, obviamente. É como se eu fosse o primeiro filho e meu pai ou a minha mãe tivesse preferência pelo segundo. Te traísse, exatamente. O reptiliano se sente meio traído, entendeu? Exatamente. Porque o humanoide a forma humana tem uma certa preferência de muitas linhagens cósmicas, de muitas ordens cósmicas, entendeu? Porque o reptiliano é visto como meio arcaico e supostamente muda ou evolui mais vagarosamente, entendeu? Então, por exemplo, os reptilianos têm algumas ideias ainda de guerra, conquista e tudo mais, e são muito mais antigos. Então, isso desagrada muito os reptilianos, que às vezes, na partilha de planetas, por exemplo, recebe planetas piores, mais áridos, entendeu? E isso emputece bastante. Entendeu? Tem até a Darlene comentando aqui, né, nas escrituras judaicas ou judaicas cristãs, como Caim e Abel. Tudo isso. E até na humanidade aqui entre nós, ciúmes do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, pessoa que de repente está na sua mesma linha de trabalho. Nós temos isso. Se alguém tenta se alguém tenta se sobressair a mim, eu vou lá e puxo o tapete, eu não tenho dúvida. Não é? Entendeu? Eu gostaria de perguntar para você, Chico, para você falar aqui para a gente, se você já teve algum contato com um reptiliano, seja ou no astral, ou seja no físico, se você poderia falar um pouquinho Curiosamente, eu nunca tive contato
físico com reptiliano, muito contato astral. Eu já tive muitas saídas do corpo, tal, que eu vi reptiliano. O que eu vi físico foi Grey, tá? O Greyzinho veio me examinar, falou que era um médico, para ver se eu podia trabalhar com ET, se eu tinha saúde física para isso. E ele veio fazer um trabalho médico, e ele me tocou, eu senti ele me tocar. Os reptilianos, eles sempre falam comigo mentalmente, tá? Então, às vezes em sonhos, às vezes em vozes, às vezes em premonições, em visões, entendeu? E eles são mais distantes, mais discretos. Muitas vezes eu penso assim, tenho a sensação de não ter contato nenhum mais. Mas, de repente, ele fala assim, não, mas a gente está aqui, pode deixar. Entendeu? Principalmente em horas de perigo, é muito gozado isso daí. Em horas de perigo ou em horas difíceis, ele tá lá. Ele fala assim, não, ó, vai te acontecer, não vai te acontecer nada, pode ficar sossegado, entendeu? Isso não vai te pegar, isso não vai te acontecer. O que tá acontecendo com fulano não vai te acontecer. Ou vai dizer assim, ó, chegou a sua hora de morrer mesmo, é isso aí, acabou. Entendeu? Até para dizer isso, eles são muito sinceros. E também, às vezes, me punir. Uma vez eu tive uma conversa com o Fábio Del Santoro e eles vieram me esganar à noite. Eles falaram assim, você foi muito frouxo, muito tonto. E eles pegaram pelo meu pescoço e falaram assim, se fuder, entendeu? E eu falaram assim, você é muito burro de deixar ele crescer em cima de você, falar que, entendeu? Falou, mas eu não lembro muito bem como é que foi a história, mas eu sei que ele meio que ganhou o debate na base do que ele falou, porque eu fiquei acanhado de rebater e entendeu? Mas realmente Muito foi engraçado. Essa foi a eles vieram me esganar à noite. Eu imagino. Essa foi a segunda entrevista que eu assisti com você, Chico. A primeira bem foi com o antiga, Soares, né? Eu não ia nem citar, mas já que você citou, né? E a segunda foi com o Del Santos. Eu tenho duas idas ao Jô Soares. Uhum. Eu tenho duas idas ao Jô Soares, 2011 e 2014. Só que a de 2014 a Globo não permitiu. Rede TV, né? Gazeta, Manhã Maior, Manhã Gazeta, com a Cláudia Troiano. Tem Flávio que ela Vale. falou, nossa, é muito louco. Flávio Vale, na TV aberta, Liga da Band, repórter, aquele repórter da SBT, e também teve uma na Nat Gil, tá? Eu tive uns 15 minutos de fama ali que vai de 2011 a 2014. Duas vezes na Luciana Gimenez, uma outra vez também na Rede TV com uma outra mocinha. A Luciana Gimenez não foi com a minha cara, ela nunca mais me chamou, ela não gostou do meu jeito. Eu não me dei bem, assim, às vezes não bate o santo, né? Então, assim, com ela não deu certo. Uma coisa que eu achei interessante e que foi, bom, os reptilianos podem não ter gostado, mas eu gostei. E eu me tornei mais fã de você ainda nessa entrevista. Sabe o que ele não gostou? Sabe o que eu não gostou? Nelson Tauro. Por quê? Né? Eu não sei, eu acho que ele fala que é de Tunísia, uma coisa assim, eu não entendo muito bem. Não, ele fala que ele é dos uranianos. Tal. Uhum. Isso, mas seria tipo uma coisa da luz, né? Uma coisa do bem, não é isso? Sempre, né? Basicamente uma coisa do bem. Aí, quando eu assisti essa entrevista do Chico, eu fiquei assim, olhando, falei, gente, mas peraí, como é que pode? É um debate, né? Um debate, a pessoa vai debater, colocar argumentos, mas tudo com, até onde eu entendo, com respeito, com educação, com ética, não é? E eu pelo menos, eu vi muita agressividade pela parte da outra pessoa do debate, que ironicamente se dizia da luz, ou se diz da luz, não estou colocando isso em xeque, tá? E eu vi, pelo menos da minha parte, eu já falei isso em uma outra live, então eu falo de novo, muita educação e cordialidade da sua parte. E eu não vi assim, tipo assim, frouxidão. Você respondia, sim, ali para ele, mas respondia sendo elegante. E isso achei... mas os meus mestres queriam que eu tivesse sido mais agressivo, porque eu fui um pouco tonto. Pelo nível que a coisa chegou, entendeu? Pelo tom que a coisa chegou, era para eu rodar baiana, entendeu? Falar assim, olha, você é da luz e você é agressivo, assim, você é arrogante, assim, você não tem vergonha, entendeu? Quer dizer, quem é malvado aqui, ou quem está sendo escroto aqui, ou quem está, entendeu? Falar assim, se liga. Mas isso foi interessante? Né? Para e pensa comigo aqui um minuto. Eu não sei quem que mexeu os pauzinhos, não é? Mas olha para você ver como isso foi interessante.
duas pessoas debatendo de origens cósmicas diferentes, não é? Uma, né, se dizendo um reptiliano encarnado, muito mal pintado, né, dentro da ufologia por muitos, não é? E o outro se dizendo, né, se afirmando, se dizendo, estou falando dos dois, tá? Se dizendo da luz. E aquele se dizendo da luz, baixando o calão. E justamente aquele que todo mundo, né, as trevas, o malvado, o demônio, mantendo a elegância, pelo menos a classe. E isso eu achei muito legal. Com Hoje em dia que eu certeza, sou não mais... sei quem, mas alguém mexeu os pauzinhos para tipo, Eu era olha, gente. inexperiente. Também foi uma coisa meio assim. Mas hoje em dia que eu sou mais experiente, eu desceria bem mais. Falar assim, olha, eu já sou... Ah, com certeza. Porque A assim, gente aprendendo. naquela época eu tinha medo, talvez, de pegar mal, entendeu? Hoje em dia eu falo assim, olha, fala o que você tem que falar, entendeu? É claro que a gente não pode caluniar a pessoa, não pode falar assim, você é Sim, isso e aquilo. claro, Você pode claro. falar assim, olha, cara, você é isso, 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 É. entendeu? Mas Não dentro concordo com você daquilo que por isso está e isso. sendo debatido, né? Mantendo a ética, você pode falar, você pode dizer assim, você pode até ser grosso e manter Sim, a ética, porque sim, a questão não pode difamar o indivíduo, falar você exatamente. isso, você aquilo, mas eu poderia dizer. Eu lembro muito bem que teve uma hora que ele perguntou assim para mim, por que reptiliano gostava tanto de rituais? Ele estava querendo insinuar que reptiliano comia criancinha, que é o que o Ike Uhum. disse. Hoje em dia, na época, eu fiquei meio assim, né? Hoje em dia, eu falo assim, você está se referindo ao Ike? Quer dizer, para mim, o Ike é um charlatão. Eu quero que ele... Como é que a Arizona Wilder disse que viu a rainha da Inglaterra comer criancinha e a rainha da Inglaterra apontou o dedo para ela e falou assim, olha, se você contar para os outros, eu te mato. Não, ela matava na hora. Uma mulher que arrancou o coração de uma criancinha, esgana a Arizona Nem, Wilder e joga no lixo. e nem Entendeu? precisaria se envolver, né? Porque Não sai de lá. Se você testemunha de um crime tão grotesco, tão hediondo, você também não vai sair vivo. Eles não vão deixar você ir embora para contar para os outros, contar para o David Icke em televisão aberta que viu a rainha da Inglaterra comendo um bebezinho, entendeu? não, E dando e as uma partes coisa para os só, outros, sim. entendeu? Isso Não que isso seja um é um padrão, mas charlatanismo. uma coisa a nível apenas de curiosidade aqui, por exemplo, o Chico Penteado mesmo é vegetariano, não é, Chico? Sou vegetariano, tem reptilianos vegetarianos. Agora, tem uma coisa de que realmente é muito comum pessoas relatarem que viram em viagem astral reptilianos comendo pessoas. Eu não nego que isso aconteça, tá? Sim. Principalmente nas bases subterrâneas, tem bases subterrâneas que tem reptiliano preso, entendeu? Sim. E eles podem fazer isso. Dizem os reptilianos que a carne humana, inclusive, não é apetitosa, que o ser humano é todo químico, entende? Mas tem reptilianos carnívoros que podem fazer isso, entendeu? Agora, como ele colocou que era um ritual satânico, que a Arizona Wilder tinha que presenciar porque ela era uma médium, e ela era usar a força dela médium obrigava ele, que a Arizona Wilder teria que ajudar nesse ritual, porque ela era uma médium e ela presenciava lá, e o Obama, a rainha da Inglaterra, todo mundo lá comer criancinha, né? E ela falava assim, se você contar, eu te mato. E ela vai lá na televisão, chama o Ike e conta. Quer dizer, outra fraude que eu já investiguei foi o Credo Mútua, que fala dos reptilianos Titauri, né? Titauri é uma estrela na constelação de Touro, tá? É o Titauri, é o Chi de Touro, tá? E aí eu tinha uma amiga que ela era sul-africana, e eu falei assim, olha, vai na biblioteca aí da África do Sul, vai, pergunta para sua professora na universidade se existe uma criatura chamada Titauri na mitologia Zulu, não constava nada. Você pode colocar Zulu, né, em inglês. Zulu é a mesma coisa. Chitauri não vai aparecer nada. Vai aparecer David Icke, entendeu? Porque não tem um folclorista sul-africano que menciona a existência dessa criatura no folclore sul-africano. Porque como você tem o Saci Pererê, o Boitatá, não sei o quê, não tem Chitauri. Então, Tem isso. é outro cara pago, né? Sim. O David Icke, eu não estou dizendo que o David Icke fala tudo mentira, mas como ele é um jornalista famoso, ele precisa criar matéria, não tem matéria, ele inventa.
entendeu? Ou também segundo a percepção e o ponto de vista dele, né? Cada Ou que pessoa convém a vai ele contar uma dizer. história, ou cada conquistador vai contar uma história segundo o ponto de vista da visão dele. Uma Ele coisa queria difamar interessante também, Chico, reptiliano. sim, que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: nós temos aí dentro do kardecismo um livro muito famoso chamado Os Exilados de Capela, aonde Uhum, acredito que muitos capelinos vieram para cá, né, para a Terra, em uma determinada época, de outro planeta, de outra constelação, por quê? Porque lá eles não estavam, digamos assim, adequados às novas leis, né, às novas coisas, e claro. foram convidados, entre aspas, né, convidados, Uhum. vibracionalmente expulsados, digamos assim, a vir para cá. Ok. E isso, querendo ou não, eu vi muito em hipnoterapeuta, mais ou menos, estou dizendo todos os casos, também não vi todos, não é? Mas mais ou menos meio que casa. Agora, no caso de você, agora estou perguntando para você, Chico Penteado, por que você acha, ou que você já tenha visto em regressão, nós vamos falar sobre isso também, por que você acha que você está aqui, encarnado como Ah, humano? não, não, isso eles me explicaram, tanto que está no livro, tá? Que eu dava drogas para humanos há 4.000 anos atrás para minerar, né? Para fazer a mineração. Inclusive que eles me responsabilizaram diretamente pela destruição de Sodoma e Gomorra, que era exatamente a região onde eu dava droga para as pessoas para minerar para mim. E aí o que aconteceu é que elas ficaram viciadas irreversivelmente, e a Confederação de Planetas resolveu eutanasiar, exterminar essa população, porque era uma praga que ia se espalhar o uso dessa droga pelo mundo inteiro, porque eu sabia criar drogas maravilhosas que deixavam a pessoa totalmente viciada, para trabalhar para mim como escravo em troca da droga. Então, quando os reptilianos foram pegos fazendo isso, né, a Confederação de Planetas pegou quer dizer que é uma coisa pirata, uma nave Uhum. reptiliana com seus tripulantes que estavam sendo adorados, né, como deuses para dar uma droga, e foram aprisionados e falaram assim: ó, vocês todos são muito pilantras e vocês vão ficar na Terra reencarnando por 4.400 anos, porque a sua pilantragem é demais, não merece. A morte é pouco para você, porque você ganha um corpo novo reptiliano e volta de boa. Então, mas agora, Uhum. ser humano realmente é terrível, não é? Então, é o que vai te acontecer. Então, Nossa, assim, teve não um. só eu, como um time de uma tripulação inteira foi condenada a morrer. Os pleiadianos e os extraterrestres, de uma forma geral, sabem pegar a alma, pôr num containerzinho e jogar no corpo de um humano, de um útero de uma mulher. E falar assim: agora você está Já. preso na órbita da Terra, agora você vai ficar aqui até a gente tirar, né? E Ah, então, assim, como essa é a minha última vez nesses 4.400, faz exatamente 4.400 anos que Sodoma foi destruída, né? E não era porque as pessoas gostavam de sexo anal, eram gays, era porque elas realmente tomavam a tal da droga e não havia mais como curar. Então, estava contaminado não só culturalmente, como envenenadas, né? Então, os ETs não vão para o extermínio direto, tem que ser julgado, então não né? foi só, tipo assim, antes de você falar, eu pensei, falei, poxa, pegaram o Chico para bode expiatório, tipo, os Não, não, próprios pegaram reptilianos, uma e centena jogaram de só ele, ETs, de então não foi reptilianos que só estavam você, né? fazendo isso. Então foi um grupo, né? É Então tem vários. pirataria, é Então, pirataria. então tem Você pega vários uma. como você aqui, é isso? Tem alguns até que eu sei quem Interessante. são. Mas, por Uhum. exemplo, que ficam reencarnando, porque é uma forma de pirataria, né? Você pega, escraviza uma população, dando uma porcaria qualquer, e daí ela fica lá, né? E isso naquela época estava acontecendo na Terra, em vários lugares. Então não era só eu, não. Então foi assim que eu vim parar aqui. E agora já tem, sei lá, umas 13 reencarnações que eu consegui acessar como humano, né? Em várias épocas e tal. E agora eles dão opção. Aí você desencarna pela última vez, e nessa última desencarnação se abrem dois portais. Você pode escolher
voltar para o mundo reptiliano ou ficar como humano, entendeu? E E olha, claro que os reptilianos já estão... isso que você está dizendo coincide muito, mas muito mesmo, com outros autores que escreveram outros livros e que relatam exatamente o mesmo tipo de procedimento, independente da linguagem, tá, gente? Então, Pode ser por o que exemplo, for. um marciano que veio para cá, eu já Isso li um livro independe. do Pedro Maurício, da editora chamada A Contário, tá? Era um marciano que estava aqui, né? Que, tipo, digamos assim, meio que não tinha autorização, né, para estar, mas de algum modo conseguiu burlar e coisa e tal, e acabou se acidentando da nave, morrendo e ficando aqui. Olha, só para você ver, não está fazendo nem nada, entre aspas, de mal, mas só por, por descumprir. Aí o que, que aconteceu? Ficou preso aqui na rede Fica. de reencarnação da A Terra gravidade te até prende. X tempo, até cumprir. Então, eu particularmente, de uns tempos para cá, comecei a ler vários livros de vários autores diferentes. Então, eu vi situações como essa que você narrou, de Pleiadiano, de Arcturiano, de Felino, De de Grey. tudo, de tudo. A maior parte, grande parte, eu acho que 99% do que está aqui não dá por vontade própria. É. Não, é tudo porque aprontou ou caiu. Algumas Alguma coisa vezes, fez. alguns voluntários, a pessoas de entidades, indivíduos de extrema bondade, tipo um Cristo, que vem para a Terra para se ferrar, se lascar, ter uma vida curta, horrível, né? Mas se propõe, né? Mas em geral são delinquentes. Na verdade, assim, ou pessoa, ou indivíduos que precisam de algum corretivo, não precisa ser ou delinquente, mas ele tem algum defeito de personalidade muito grave no seu planeta, que torna ele antissocial, e a Terra. Você sabe que o sofrimento, né, Ariel, a reencarnação, ela é a ginástica da alma. Então, por exemplo, é como o japonês, quando faz uma espada, ele põe no fogo e depois na água fria. Bate no fogo e depois põe na água fria. 100, 200 vezes. Cada vez que ele bate no fogo, que seria o sofrimento, a espada fica mais poderosa, mais forte. E cada vez que coloca na água fria, ela calma, depois ele vai lá e põe de novo. Então, a reencarnação é basicamente isso. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim: mas a minha vida não tem propósito, eu não tenho missão. Não, a sua missão é estar aqui, sofrer e aprender, entendeu? Aprender alguma coisa com isso que você está fazendo aqui, entendeu? Aprender talvez humildade, compaixão, paciência, sei lá, aprender alguma coisa que você não tem, né? Então, Uma por isso que outra a gente coisa reencarna. interessante também, você falou, né, da comunicação telepática, né? E geralmente é assim que acontece mesmo. Pelo menos eu também já tive realmente vários encontros já com reptilianos desde da minha infância e tudo foi telepático e por projeção astral. Nunca foi físico. Físico foi só com Raramente. os zetas, que eu prefiro chamar de zeta, retículos, mais conhecido vulgarmente como Grey, foi só com os zetas retículos, não é? Porque E são com médicos, né? dois da minha família de origem, querendo ou Uhum. não, que são mais próximos dos humanoides, os virianos Uhum. misturados com os pleiadianos. Só, porque Uhum. o resto é tudo vibracional. Agora, Chico, uma coisa interessante que muita gente não sabe, sim, muita gente não sabe. Por exemplo, você mesmo, nessa busca sua por entender, descobrir, será que é isso mesmo? Será que não é? Você passou por hipnoterapeutas, né, como a Cássia Passei. Faria, teve um último hipnólogo muito bom também, que você passou Teve também, um que carioca sobre também. uma... Como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, eu não lembro o nome dele, Último mas agora. Eu só lembro que eu vi um vídeo dele, que ele fez o cara ter um orgasmo só na hipnose. Eu fiquei tipo assim, ó, não, ele gente, pra é vocês terem quente. noção. Tem Só para grandes. vocês terem noção. Eu passei por uns 4 hipnoterapeutas na minha vida. Tá? Tinha o Dario, depois teve a Cássia, depois teve um tal de Renato, depois teve esse que eu estou esquecendo, né? Super legal, um cabeludo carioca. Muito bom, ele tem, chama-se Academia da Hipnose. Na verdade, ele estava mais ou menos usando como anúncio, porque ele dá cursos de hipnose. Então, assim, ele queria usar para mostrar como funciona a hipnose para divulgar a escola dele, ele e a mulher dele.
Então, assim, puxa, mas me deu um branco, realmente, desculpa. Não, Mas eles são muito bons, assim, são muito... A hipnose é um negócio engraçado, né? Depois que você é hipnotizado pela primeira vez, qualquer hipnólogo consegue entrar fácil porque você abre, entendeu? Você tem que querer ser hipnotizado, sim, porque você quer sim, averiguar. Então você fala assim, eu estou ciente que quero averiguar um fato, né? sim. Então, assim, Um ponto inclusive, interessantíssimo que você tocou, que é, inclusive ou não nesse adianta ir lá domingo ou não no estando próximo eu afim. vou trazer um hipnoterapeuta aqui que trabalha nessa linha também, com contatados e abduzidos, tanto Gil da Moura quanto outros, né, Dolores Cannon, entre outras conhecidas, Mary Odell. Então, tipo assim, pode ser o melhor hipnoterapeuta do mundo, que se você, tipo assim, colocar na cabeça, não quero ser hipnotizado, você não vai ser. Então, o hipnoterapeuta, por mais profissional que seja, ele é um facilitador para você entrar num estágio ali de consciência, que eu me esqueci o nome correto agora, é como se a gente estivesse Hipnagógico. naquele estado de sono, entre dormindo e acordado. Você está Estado consciente, hipnagógico. isso, perfeito. Onde não tem como ali você estar, digamos assim, uh, totalmente no controle ou totalmente, tipo, sabe, criando. Não. Existe até aparelhos até que eles colocam na cabeça das pessoas para quando Uhum. as pessoas entram nesse estado REM, aí, não sei se é REM, eu sei que é um estado bem semelhante ao estado do sono de É um hipnose, tipo e M, realmente as pessoas estão mesmo, né, sobre hipnose. E você tem pode gente que dizer tem gente que se faz isso corpo trouxe para duro. você assim uma confirmação, uma constatação ou uma validação? Olha, bom, só uma coisinha, uma parte. Tem gente que faz corpo duro e vai na hipnose para ver se funciona. Aí não funciona, tá? Se você vai no sentido de gozação, não dá certo. Tem gente que vai assim, vamos ver se dá certo mesmo, que eu não acredito. Aí vai. Você mesmo já se auto-preparou para não funcionar, entendeu? Agora, com relação à hipnose, olha, a hipnose, eu vou ser sincero para você, tá? A hipnose, eu não acho que ela é 100% válida como prova de que você é ET ou qualquer coisa, porque a hipnose é muito próxima do sonho, tá? E você pode ouvir, e você pode meio que ver o que você quer, tá? Então, no sentido de você perguntar para um psiquiatra, hipnose é infalível? Não, ela não é infalível. Conforme vai passando os anos, por exemplo, eu vou misturando coisas, entendeu? Informações novas, e você pode, inclusive, implantar uma abdução na cabeça de uma pessoa. Falar assim, você foi abduzida, a pessoa acreditar. Tá? Agora, por exemplo, algumas hipnoses que eu fiz que foram realmente muito interessantes, né? Primeiro que elas abrem muito, elas clareiam muitas ideias, assim, por exemplo, aquilo que você já sabe, mas não sabe direito, entendeu? Por exemplo, você sabe, você tem uma consciência parcial do fato, né? Por exemplo, eu me lembro da minha abdução Grey, quando eu fiz com o Dario, a sala ficava fria, o Dario falava assim, nossa, mas que coisa louca, a sala fica gelada, né? E eu escutava o som de sinos, eu não sei, até hoje eu não sei porquê dos sinos, né? E eu gritava assim, como se tivessem assim, soldados vindo me pegar, mas na hora eram os Greys, porque é a sensação de estar sendo capturado, que misturou com alguma vida passada, alguma coisa assim, onde isso me aconteceu, onde eu via as pessoas me pegando à força para matar, ou sei lá, e eu tinha o mesmo medo dos Greys entrando no quarto, porque eu sinto um pânico na hora que o Grey entra no quarto, associando um pouco com a sensação de uma polícia vindo te pegar para te matar, ou uns bandidos vindo te pegar para te matar, alguém vindo te pegar para te matar, em grupo. Então o Grey falou assim, nossa, mas que idiotice, o que você está fazendo na vida, na abdução real? Ele falou assim, por que você está assustado? Né? E essa hipnose revelou que é porque em vidas passadas eu tinha morrido de uma forma violenta em perseguição. Supondo, um judeu que os nazistas pegaram, uma bruxa que a Inquisição pegou, um criminoso qualquer que foi executado. Então eu tinha essa memória dessa coisa que misturou com a abdução Grey. Então eu via uma hora o Grey, uma hora eu via
homens fardados vindo me buscar, entendeu? E que aquilo era a morte, o som dos sinos, era uma igreja, Não, mas uma isso hora é de... totalmente natural no processo da É, mente. Tem pessoas aqui que é. seguem o canal que são psiquiatras, literalmente, E se psicólogos, vocês quiserem hipnoterapeutas, a explicar, gente tem de tudo. Então, uma coisa que eu acho interessante, querendo ou não, não deixa de trazer validação, justamente por isso, porque a nossa mente, ela vai tentar interpretar uma sensação ou uma emoção ou algo que aconteceu de uma forma. Por exemplo, você entrou num processo de hipnose onde você está tentando buscar alguma lembrança sua. Se você entrar naquele processo de novo, digamos assim, daqui 1 ano, 2 anos, e for a mesma historinha ali, contadinha, do mesmo jeitinho, com as mesmas sensações, não existe. Por quê? Porque a nossa mente não trabalha e não funciona assim. É não. exatamente como o Chico falou, Ela tipo, muda a hoje visão eu da estou coisa. contando a minha história. Ah, a minha história do meu nascimento foi assim, assim, assado. E o que torna a história do meu nascimento verídica? E quando eu for contar de novo, tipo, alguns fatos não vão mudar, mas algumas coisas sempre vão mudar, porque a nossa mente não consegue colocar uma coisa ali sempre em ordem, a não ser que esteja mentindo, não é, Chico? Exatamente. Na verdade, eu me lembro muito bem que eu já fiz várias vezes hipnose em cima dessa cena do Grey, tá? E surgem detalhes diferentes. E também tem uma coisa gozada, que, assim, tem vezes que você está bem para encarar aquilo, tem vezes que você não está bem. Então, aquilo pode te soar um horror, ou aquilo pode soar normal. Quando eu fiz a mesma coisa com outro hipnoterapeuta, eu contei normalmente. Ah, eles entraram no quarto, tá, entendeu? É porque você muda ao longo do tempo. Então, tudo isso, por isso que a hipnose, ela não tem um valor, por exemplo, policial, por exemplo, porque a pessoa pode estar influenciada por alguma coisa que ela ouviu, por medos, por traumas, por memórias. Sim, Uma pessoa pode achar que foi abduzida, na verdade ela foi estuprada, entendeu? Quer perfeito. dizer, ela pode começar a encobrir fatos, pode começar a distorcer fatos, né? Tem um Entendeu? seriado Tinha um muito menino, bom. tem uma engraçadíssima que eu vou te contar, essa aqui é engraçadíssima. Tinha um rapaz que ele é casado com mulher, tá? Então ele é hétero. Até a segunda página. Aí ele falou assim: toda vez que eu vou na nave, eu fui abduzido várias vezes. Toda vez que eu faço a nave, eles fazem eu fazer coisas horríveis. Eles fazem eu pegar no pinto de homens, chupar, entendeu? Os Greys fazem essas maldades para mim. E aí eu ejaculo. Eu falo assim, e eles colhem meu sêmen, fazendo coisas com homens. Você pode me explicar? Eu falei assim, querido, eu acho que você mesmo pode se explicar, não? Preciso eu dizer, né? Quer dizer, é porque você realmente tem alguma coisa aí que você está escondendo. Porque os Greys sabem melhor do que você o que você gosta. Por que o Grey põe você para tocar num homem, umas imagens de homens nus e tal? E você ejacula porque você deve gostar. Sim. Entendeu? Porque eles Ou precisavam colher. outro fato interessante também é que a nossa mente ela é tão surpreendente que ela pode usar de coisas fictícias para encobrir coisas que realmente aconteceu, como É, abuso, estupro, é, né, na infância, é. entre várias coisas. Mas é Agora, o contrário. No partindo caso também, dele, eu ele acho que fala. No caso dele é um é, pouco contrário. Ele está falando que ele é hétero, que ele namora, e que toda sim, vez ele é sim, estuprado pelos Greys, vamos dizer, sim, é sim, abusado sexualmente. Eles, com a mente sim. deles, me forçam a fazer isso. Não, só estou falando de Não, é possibilidades. outra coisa. Essa é uma coisa engraçada. Possibilidades. E uma das coisas que eu acho muito curioso, sabe o que é, Chico? Partindo agora para a parte espiritualista, vamos dizer assim, da ufologia espiritualista, é o quê? Todos os relatos que eu escuto, desde terapeuta, a não sei o quê, olha, de todo mundo, é o quê? Gray, que os Gray, eu pelo menos, os retículos, até entendo que eles têm esse papel mesmo de médicos, né, entre Geneticista. intermediários, mas eu digo assim, para fazer mal, né, no sentido de mal, para fazer mal, em massa é reptiliano.
Ah, porque eu vi reptiliano, o reptiliano veio aqui, o reptiliano fez isso, o reptiliano fez aquilo, o reptiliano fez não sei o quê. Nunca é um loiro de olho azul, nunca é uma Angelina Jolie, nunca é sabe? É Aham, sempre um reptiliano. Então, até é. mesmo dentro da hipnoterapia, ou se você for procurar até mesmo uma terapia, uma psicanálise, você pode se perguntar, aliás, tem muitos terapeutas, eu já perguntei isso para muitos terapeutas dessa linha. Eu pergunto, mas por que só reptiliano? Por que você nunca ouviu algo, um ser que fosse diferente disso? Entra arquétipo judaico-cristão, entra arquétipo do inconsciente, entra arquétipo de qualquer espírito desencarnado que tem uma habilidade de plasmar a sua forma, pode plasmar a forma que quiser. Então, vocês compreendem, Assusta gente, que eu mais, sei né? eu sei que sim, né? Tem um grupo de reptilianos que fazem algumas dessas coisas, mas também não vamos dar todo mérito, não vamos dar todo mérito também, porque a gente tem que analisar tudo isso. E analisar até mesmo do ponto de vista, digamos assim, espiritualista. Os kardecistas mesmo, eles falam muito sobre isso. Os espíritos, não estou dizendo todos, né? Porque é uma evolução independente de se é uma evolução, digamos, para o bem ou para o mal, pode plasmar a forma que quiser. Então, eu pergunto, tanto para vocês, hipnoterapeutas e um monte de coisa aí, ou você que passou por esse processo, por que só reptiliano? Você tem que se perguntar por quê? O arquétipo, será que não é um espírito? Porque eu me fiz essa pergunta várias vezes. A primeira vez que eu vi, quando eu tinha 6 anos de idade, um reptiliano dessa forma que você narrou, porque tem outros corpos também. Mas a primeira vez que eu vi em projeção mental, tá? Não foi físico, foi dentro da minha casa, projeção mental. Dessa vez que eu tentei suicídio, que o meu padrasto e minha mãe estavam brigando, se agredindo fisicamente, ele simplesmente, psiquicamente virou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Tipo, sabe? Tipo, eu já tive uma vivência entre os reptilianos. Tipo, o que ele estava dizendo para mim, tipo, meu, você não vai mudar nada, você não vai fazer nada. Olha, ó, você está olhando como é tão fácil eles mesmos se degladiarem entre si. Tudo isso telepático, tá? Aí eu fui contestar, porque eu sempre fui, tipo, desde criança, contestador. Eu fui contestar, falei, tá, mas e aí? Porque eu já tinha visto espíritos tomar várias formas, tá? Espíritos tomarem várias formas, até mesmo do campo mental. Mas ele tem uma energia diferente, essa energia que você disse, essa energia de frieza, de calma, de ser calculista, não passa aquela vibração que os espíritos, digamos assim, terrestres desencarnados passam. Então, nós temos que, em qualquer viagem astral que você for fazer, seja um encontro com um reptiliano, um pleiadiano, um siriano, se pergunte: será que é um reptiliano mesmo? Será que é um É. pleiadiano mesmo? Será que é um Qual é a reptiliano sua mesmo? verdadeira cara? É. Eu vou te Eu contar um negócio sempre fiz gozado. isso. Eu vou te contar um negócio gozado. Eu sou uma das poucas pessoas que sofreu bullying de pleiadiano, tá? O pleiadiano olhou para mim e falou assim: você é uma criatura tão imunda, tão animalesca, que até na Terra é difícil de encontrar uma coisa como você, né? E a outra vez, né? Ele falou assim, e duas outras vezes a Pleiadiano apareceu para mim e falou assim: nem tente tocar em mim, que eu tenho nojo de você. Então, assim, é a segunda ou terceira vez que eu escutei malcriação de Pleiadiano, e algumas pessoas falam assim para mim, né? Será que não é treinamento? Será que o reptiliano não plasma um pleiadiano para você ficar com raiva, Ou né? outro ser. Ou outro ser, mas vamos dizer, um reptiliano está me educando a não gostar de pleiadiano, né? É como você educa um cachorro a não gostar de gato, entendeu? E põe o gato lá e faz qualquer coisa. Ou o contrário, né? Quer dizer, quando você tem um problema em ufologia, que é esse assim, que a imagem que você está vendo é o avesso do avesso do avesso do avesso. Que nem o cara lá, pensa que está chupando um homem, de repente ele está chupando uma máquina, um vibrador. Eu já vi caras que estavam transando com mulher, quando ele ejaculou, era só um tubinho daqueles de vagina de borracha para ele gozar e tirar. O Grey aparece na forma de uma linda mulher. O reptiliano aparece na forma de um Tudo isso, pleiadiano. O pleiadiano aparece na forma de um reptiliano. Quer dizer, então, tudo isso a gente às vezes através fica, na verdade, na mão deles. sim. Entende?
Eu mesmo, assim, quando as pessoas falam assim, você tem certeza do que o ET te disse? Eu falo assim, cara, eu vou ter certeza quando eu desencarnar. Porque nesse mundo aqui a gente é muito tonto. E a gente está numa cabra cega, que nem sabe a cabra cega? De fala assim, eu sou a Maria. Não, eu sou o João. Quer dizer, eu posso falar o que eu quiser. Você muda a voz. Então, na nossa situação, é muito difícil dizer que todas essas pessoas foram agredidas por reptilianos de fato, ou que são espíritos que parecem reptiliano, ou que são pleiadianos se passando por reptiliano, ou qualquer outra coisa. Influência muito grande judaico-cristã, que Porque a tudo ideia que é de que o mal réptil é é assim, demoníaco, não é? né? Que tudo Por que é que todo mundo réptil é imagina Deus demoníaco. homem? Nunca imagina Deus mulher. Porque a religião ensina assim. Exatamente. Todo mundo imagina um velhinho, né? No Sim, cristianismo, pelo menos, imagina um velhinho de barba. Ninguém imagina uma sim, mulher, uma senhora, né? sim. Mas é porque a religião ensinou assim. Como é que é o diabo? O diabo é loiro de olho azul? Não, o diabo é um bicho que parece uma cobra, né? Quer dizer, é muito mais fácil, né, imaginar o mal assim, né? Agora, É, também tem uma coisa que a gente não sabe. No nas culturas judaico-cristãs. aonde predominou, né? Querendo ou não, o judaísmo cristão, que é É. quase que um todo. É, Se for pensar no o Islã Oriente Médio, e também os catolicismo, três. né? Nessas três Praticamente um religiões do todo. Oriente Médio, no judaico, Sim. cristianismo e no Islã. Na Índia, talvez não. Na Índia, a cobra é uma coisa linda, entendeu? Mas Sagrado, dragões, sagrada, é um insetos. dragão, é um ser poderoso, de luz e tal. Mas para Agora, o para Ocidente, você, não. como ufólogo, assim, da área científica também que você é os dois, qual caso, você não precisa, se você quiser falar tudo, mas quais foram os casos mais impressionantes, assim, que você já ouviu falar, ou já viu, ou já estudou, que você pode falar aqui pra gente? Nossa, esse Não, caso realmente é um caso. tem os clássicos, né? Roswell, Varginha, Betty Barney Hill, etc. Mas na minha vida pessoal, eu conheço alguns casos de duas pessoas que tiveram experiências diretas de conversa com ET, duas ou três, entendeu? Que realmente tiveram conversa com ET, por exemplo, uma noite passada com um cara que de repente se revelou um ET, numa conversa, o cara começou a flutuar e começou a aparecer letras na parede, ele começou a falar coisas, né? Eu vou te contar o caso mais interessante que eu conheço, vai. Eu conheço o caso de um senhor, um arquiteto, eu curso de arquitetura, que ele foi no congresso de ufologia, um sujeito deu para ele um cartão. Falou assim, eu também curto isso, vem me conhecer. Um homem comum, careca, mas de calvície, feioso, banal. Ele falou assim, eu moro no Copan. Aí mora no apartamento tal do Copan. Ele foi lá no Copan. O cara abriu a porta. Aí ele achou meio estranho que só tinha uma cadeira e mais nada naquele apartamento. Aí ele falou assim, o que o senhor quer comigo? Ele falou assim, senta na cadeira. Aí achou estranho. Eu falei, isso tem cara de sei lá o quê, né? Aí o cara falou assim, o senhor não vai se sentar? Ele falou, se segurou, né? O senhor não quer se sentar? Eu falei assim, não, eu não preciso de cadeira para sentar. Ele cruzou as pernas e levitou. Eu falei assim, o que você quer saber? Né? E aí começou a aparecer letras, formas, imagens da parede projetadas, assim, sem projetor, entendeu? Assim, né? E eles conversaram por toda uma noite. Ele falou em milhões de coisas sobre o planeta dele, que não sei o quê. Aquela era uma forma fictícia, comum, que ele não queria chamar atenção, não podia ser extremamente bonito nem extremamente feio, né? Então, assim, tinha que ser uma aparência mais normal possível. E aí ele falou assim: agora você vai fazer o seguinte, agora acabou a nossa conversa, você vai virar as costas, você vai embora, sem olhar para trás, e nunca mais vai voltar aqui. Só que ele foi embora. Quando ele voltou, claro que ele voltou lá no dia seguinte, né? E falou com o porteiro, cara, aquele apartamento tal. Aí o cara falou assim: não, esse apartamento tá vago, tá para alugar. Entendeu? Não tem ninguém ali. E só eu tenho a chave, né? Quer dizer, o ET usou o apartamento vago para ter uma conversa, num lugar neutro, né? Esse é um dos Sim. casos mais interessantes. Deixa eu pensar um outro caso super quente. Eu conheço. Oi?
Aproveitar só para dar um recado, não só para a Gisele, mas para as Fale, outras pessoas fale. que vão assistir aqui também, que é o seguinte: esse canal aqui, onde eu estou chamado Pleiadianos, tem uma classificação. Sempre quando eu vou fazer um vídeo ou uma live, aparece lá escrito: é para crianças, não é para crianças. Então, esse canal não é para crianças. Então, Não, se não é. crianças estão acessando esse vídeo, é você, papai e mamãe, que tem que prestar atenção se o seu filho está Claro, acessando e o que está acessando. Então, desde Felipe Neto, seja lá o que for, entendeu? Então, é vocês que são pais ou mães. Aqui, esse canal são para maiores de 18 anos. Toda vez que eu vou fazer uma live, lá pergunta para mim, é para crianças menores de 18 anos ou para maiores? não é. Só para a pessoa aqui saber, né? Que a gente está falando um pouco sobre sexo, um pouco sobre as coisas, né? Aí as pessoas mais antigas, oh, meu Deus, Oh, oh, né? Entendeu? então não deixa a criança Então, assistir, por né? favor, Assiste só você. não deixe criança assistir, porque não é para É. criança. Então, toda vez que eu vou fazer um vídeo, por isso que o YouTube não censura, tá? Porque a gente não está falando nenhum palavrão e nem nada do tipo aqui, para maiores de 18 anos. Então, se você não é Exatamente. maior de 18 anos, seu filho está acessando, é você, pai e mãe, que tem que prestar atenção, tá bom? E Que educação permitiu. sexual, pelo menos 83, que foi quando eu nasci, a gente tinha na quinta série. Continua, Uhum. Chico. Um caso quentíssimo que eu tenho para falar é de um rapaz que é a reencarnação de ET, de uma raça humanoide, assim, tipo pleiadiano, e esses seres apareceram recentemente, antes da pandemia, e apareceram para ele num portal e falaram assim: me dá sua mão. Eu falei, para que você quer sua minha mão? Eu falei assim, para te ajudar a sair do corpo. Eu falei assim, para que sair do corpo? Para desencarnar. Eu falei assim, por que você quer que eu desencarne? Eu falei assim, porque o que vai acontecer na Terra nos próximos 10 anos é tão ruim que você não merecia estar aqui. E a gente veio te buscar para você ir embora, para você não precisar passar por isso. Você não quer ir embora? É melhor, hein? Aí ele falou assim, não, não, não quero, não quero. Eu falei, você vai se arrepender. Tudo bem. Porque o que você vai passar, você não merecia passar. Né? Então, por exemplo, essas coisas de pandemia, de controle social, de lockdown, de lá, isso não vai acabar. Porque eles falaram para ele assim: a Terra vai entrar numa fase muito chata, muito ruim, muito triste, e que você não merecia passar, entendeu? Tipo, como se fosse um apocalipse, vamos dizer, praticamente. Então, assim, isso para mim não é que é o caso mais interessante, mas é uma coisa muito significativa para o momento atual, né? De que a gente vai realmente transicionar para o que os Illuminatis querem, entendeu? Que é o governo mundial, que é a censura total, que é a restrição de todas as liberdades, entendeu? O controle do que você fala, do que você pensa, do que você diz, do que você anda, de redução populacional drástica, né? E, e uma série de coisas que vai acontecer. E esse cara foi avisado, né? E só porque você me perguntou quais são os casos mais interessantes, eu tenho casos até mais interessantes de entrantes que entraram dentro do corpo de pessoas para ficar um tempo, e depois ele chegou para uma menina e falou assim: posso usar teu corpo por 6 meses? Você vai para o meu planeta, no meu lugar? A menina não aceitou, entendeu? Tem casos assim bizarros, malucos, né? Mas sabe uma Mas coisa, esse me Chico? chocou muito. Com todo respeito, é claro, né? Porque eu não tenho formação acadêmica nenhuma, mas como autodidata que eu estudo um pouco sobre psicologia, psiquiatria, e principalmente a parapsicologia, não é? Que é a ciência da mente de produzir fenômenos. Nós temos essa capacidade. Alguns já nascem com essa habilidade, não chamo de dom, tá? Não é dom, é habilidade, pode ser desenvolvido por qualquer um, tá? Então, dentro da parapsicologia, eu gosto sempre de repetir isso aqui, você pode aprender ou já nascer com a habilidade de telecinesia, mover objetos, explodir coisa, em alguns Ou tem ou casos, já não ouvi tem? dentro da parapsicologia de plasmar alguma coisa ali, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu encontrei, e eu digo isso com todo respeito, tá? Quando eu encontrei algumas pessoas, assim, que pegaram a ufologia científica e a psicologia, estava tentando, digamos assim, provar
né? Se tipo, olha, você é um extraterrestre, não é um extraterrestre, você é um contatado, você não é um contatado, através de fenômenos físicos, aquilo para mim não teve muita credibilidade, muita validação, porque Não, não. nós já temos essa ciência, e essa ciência já se chama parapsicologia. Então, se fosse para provar, por exemplo, ou vida após a morte, ou que alguém é extraterrestre por telecinesia, plasmar objeto, ou fazer qualquer coisa, então a gente já teria essas provas, porque a parapsicologia está aí. Eu, particularmente, eu acredito mais nessa segunda linha que você está falando, que você falou lá no começo. Olha, eu acredito que a hipnose, né, tem um pouco, sim, de mistura na mente da gente. Quem entende de psicologia sabe disso, e tem que ter mesmo, porque se for historinha contada, repetida, é inventada. Ponto. A sua mente, a minha mente nunca vai contar a mesma história exatamente igual milimetricamente. Então, eu acredito que, minha humilde opinião, tá? Que os contatados e os abduzidos, eles têm todas ali umas características peculiares, Uhum. desde arte, como você mesmo, independente da origem, não pertencimento, tipo, não pertencimento mesmo, não é assim, tipo, fase rebelde, eu não me enquadro na sociedade, não, é não pertencimento. E fora que, né, segundo Mary Odell também, que ela é bem voltada para crianças, já tem muitas, mas muitas crianças nascendo em lares, por exemplo, o pai é ateu, em lar militar, em lar que nunca ouviu falar de nada sobre ufologia, e tipo, pai, mãe, eu sou, por exemplo, de Marte, eu sou de tal planeta e coisa e tal, e trazendo conhecimentos de matemática avançada, de astrofísica. Então, humildemente, eu vou mais por essa Uhum. linha. Por exemplo, da doutora Mary, da doutora Dolores Cannon, porque não é um conhecimento dentro da parapsicologia que pode ser desenvolvido. Não sei se você está entendendo, acredito que você sim. Entendo, Por entendo, exemplo, sim. citando o menino Boriska, né? O menino Boris, o menino russo. Se vocês não conhecem, pesquisa, não vou alongar a história. O Chico precisa ir também. Mas ele deu dados de quando ele era criança, que eram os lapsos de memória que ele tinha também, não era o tempo todo, era lapsos. Do nada ele começava a falar sobre Marte, como que era, como foi a guerra e coisa e tal. Isso aí, digamos que foi lá, sei lá, em 2015, ou antes Uhum. de 2015. Hoje o menino já é um jovem, já deve ter os seus 20, Ele saiu 25. fora desse assunto, ele não quer mais. Mandaram uma sonda lá atrás para Marte, né, que voltou, retornou agora, com as informações que Borisca já tinha dito, E que está lá atrás. certo, claro. Hoje tá todo mundo doido, louco, maluco, ensandecido, querendo que ele volte, mas ele não vai voltar porque ele sofreu repressão, a família dele sofreu na escola, e é claro que o país dele, bem diferente daqui do Brasil, protegeu ele, né, e protege ele disso. Mas ele Então eu cansou acho também, essa linha né? mais Muito bullying. interessante. Aham. Humildemente, tá? Humildemente, eu acho essa linha mais interessante, porque fenômenos extrafísicos, a parapsicologia pode mostrar que qualquer ser já pode nascer com essa É habilidade, não é um inato a dom, cada é um. um Deus. Agora, conhecimento, não. Conhecimento, a parapsicologia não explica como que alguém nasce com conhecimentos assim matemáticos, conhecimentos de um outro planeta, universo, como essas crianças. Falando Então, eu idiomas. acredito que seja uma linha interessante. O que É, você acha? é. Eu acho reencarnação um assunto maravilhoso. Quanto mais o tempo passa, mais interesse eu tenho na reencarnação. Eu gosto muito daquele canal Quem Somos Nós, que eles fazem experiências de nova NDE, né? De experiência de quase morte, eles são especializados, né? Eu adoro aquilo, porque, assim, muita gente tem reencarnação de ET, também acho que tem muitos humanos que são só humanos, que eu acho que são só da Terra, que não tem nada a ver com ET, entendeu? Que são Islado de Capela, mas assim, Islado de Capela é ET. Mas há 40 mil anos, quer dizer, 40 mil anos eu já considero terráqueo, Muito entendeu? tempo. Não é assim aquele que tem que tem aquela inadaptação, que nem você falou. Por exemplo, esse Sim. interesse por arte é muito para extravasar a angústia Uhum. do que é da semente estelar, né? Ele está assim, de saco cheio, sozinho, não tem com quem falar, começa a fazer arte. Muitas crianças assim que começam a desenhar sozinhas, assim,
tem uns hábitos até que parece autista, mas não é. Realmente isolamento, né? Porque o que é engraçado, divertido para os outros, não é divertido para ela, né? Então, assim, você realmente no caso do Borisca, né? Imagina o que os coleguinhas dele devem ter feito, né? Quando ele falou Bateram nele isso. na É, escola, é. pichavam a casa dele, pessoas de Chamar de religiões maluco, de totalmente, lunático, né? coisas absurdas, coisas É, realmente assim, é. absurdas mesmo. Eu também sofri Coisas muito bullying na terríveis. infância. Sofreu É, muito, muito, muito por causa disso. Uma é. coisa, Chico, aqui para encerrar, se você quiser colocar alguma coisa também, que a gente Você que conversou na manda. outra live e que eu acho muito legal, muito interessante para deixar aqui, é o seguinte, para você, né, hoje em dia, o Chico Penteado hoje, que já, né, tem mais experiência, já está mais rodado, já conhece como que funciona o meio midiático, tanto aberto quanto fechado, Uhum. quando você vê uma pessoa, digamos assim, não estou dizendo que sou iluminadíssima como Jesus, vamos botar nesses níveis que são muito altos, né? Mas digamos assim, uma pessoa com uma missão que diz, eu estou aqui numa missão de luz, digamos assim, uma missão para trazer alguma coisa para a humanidade, coisa e tal, uma pessoa boa, vamos chamar assim, né? Ninguém é 100% bom ou mal, mas vamos chamar assim, uma semente estelar boa, uma pessoa boa. Quais são as características, digamos assim, que você mais observa dessas pessoas que se autodenominam comandantes estelares, ou que está em missão, ou alguma coisa assim do gênero? Não, eu acho que Você dificilmente. consegue observar assim? Eu acho que dificilmente essas pessoas que se dizem comandantes estelares e tudo mais são verdadeiras, tá? Começa com uma certa arrogância, eu já não acredito. A bondade vem anda de mão junto com humildade, entendeu? Quer dizer, por exemplo, você tem lá os seus gatinhos, né? Você cuida dos seus gatinhos. Eu conheci uma moça, eu dei um dinheirinho para ela. Ela tem 27 gatos, um bebê pequeno, marido desempregado, entendeu? Numa casa, né? Quer dizer, ela não precisa se dizer comandante siriana, não sei o quê, ou santa, ou médium, né? Ela é o exemplo da bondade, o sacrifício que essa mulher faz, né? Você lá com um monte de gato, e outras caridades que a gente faz, tem um cara que adotou 2 crianças, quer dizer, esse tipo de coisa, a árvore se conhece pelos frutos, são os atos. Agora, por exemplo, pessoas que começam a falar eu sou isso, eu sou aquilo, para mim não é nada. Até que se prove o contrário, né? Eu conheci poucos contatados autênticos na minha vida que tinham muitos seguidores, né? Eu gosto de poucos, né? Como todo mundo sabe, eu gosto muito do Lars Fonseca, ele é meu amigo, a gente não tem se falado há muitos anos, mas eu gosto da linha de ideia dele, que eu não concordo plenamente, mas eu concordo, me abriu minha cabeça a pensar daquela forma, assim, por que não isso, por que não aquilo? Por que que tipo assim, a coisa de que uma coisa que eu aprendi com o Laércio, por exemplo, é assim, é que o ET viaja, te contata muito mais no astral do que no físico. Ele só vem para o físico quando é necessário interferir no corpo, para um Perfeito. tratamento, etc. Mas para bater um papo ele não precisa, porque de qualquer lugar do universo ele lá sentado fala com você, né? Como a gente está falando aqui, você está em Queluz, né? Eu estou em São Paulo. Quer dizer, para eles muito mais ainda, né? Então, assim, algumas coisas que ele me ensinou e tal, que para tirar um pouco dessa ufologia mística. Agora, eu não acho, né? Uma mocinha me mandou uma mensagem mal criada outro dia, falando assim: fulano disse que tem 100 mil naves em volta da Terra para defender a Terra de um ataque nuclear. Você diz o quê? Eu falo assim: eu não conheço essa pessoa que falou isso, pergunta para ela, né? Ela falou assim: e você está querendo dizer que ela está delirando? Eu falei assim: não, eu não quero dizer que ela está delirando, querida. Eu só não sei, eu nunca ouvi isso, eu não estou vendo 500 milhares de naves. Se tem milhares de naves tão invisíveis, eu não vi nada. As pessoas continuam vendo o disco voador de vez em quando, né? Então eu falei assim, Eu então, por acho exemplo, muito mas ele é um interessante isso. iluminado. Eu falei assim, Sim. tá, então Acho se muito ele é um iluminado para interessante isso. você, siga. É, olha, como eu mesmo disse, aqui são opiniões, pedi a opinião do entrevistado aqui,
e a minha opinião também, como humilde entrevistador, né, eu também tenho essa mesma De linha de humilde raciocínio. entrevistado, não sou Eu ninguém. penso assim, quem é, seja lá o que for, tá? Seja lá a É, polaridade que for. Quem é, não precisa dizer que é, já tá ali, ó, já é, mostra claramente nas ações. As ações Para quem está ostentando? pode acontecer que, eventualmente, às vezes acontece até a pessoa morreu. Depois que a pessoa morreu, é que alguém vai falar, ou que alguém vai descobrir, ou que alguém vai dizer alguma coisa que a É, pessoa é ou que a pessoa era. Porque é o efeito Van as próprias Gogh. ações mentem. Nós podemos ser desde o melhor psicopata, né? Que a mente dos psicopatas é maravilhosa, pelo menos a É nível brilhante. acadêmico, digamos assim. Mas nem os psicopatas não conseguem fingir 24 horas. Estou falando de mente Ninguém. psicopática. Nem uma mente É, psicopática consegue fingir 24 horas. é. Então, cabe a nós observarmos as ações, seja do lado da polaridade que for. Ou, como diz Santo Agostinho, né, pregai a todo momento o evangelho e, se necessário, usai as palavras. É. Veja, por exemplo, que o Laércio, por exemplo, ele nunca disse que era comandante estelar, não sei das quantas. Ele falou assim: eu sou Laércio e os ETs, né? O mesmo, por exemplo, que nem no meu caso, eu sou um reptiliano, vai. Mas eu não sou um comandante estelar que maneja naves, blá, 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 blá. Eu apenas existo e pertenço a uma raça, entendeu? Eu posso ser a criatura mais baixa da hierarquia daquele planeta, entendeu? Quer dizer, não é que, assim, eu sou... Uma coisa gozada que me acontece muito é que as pessoas começam a atribuir você poderes de Deus. Sim, Assim, você sabe dizer se isso é verdade? Que quando a gente sim. morre, vai para o umbral, não sei o quê. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso, né? Quem sou eu para chegar para você e dar respostas da alta espiritualidade, né? Ou será que fulano, será que Donald Trump era um Illuminati mancomunado com o Xi Jinping? Eu falei assim, eu não sei, eu não tenho abertura, eu não tenho possibilidade de entrar ali e olhar aquilo e ver o que eles estão fazendo. A gente pode supor, mais ou menos, pelos movimentos, teorizar, a gente vai colando as pecinhas e vai chegando a certas conclusões e depois muda, né? Agora, por exemplo, eles querem que você tenha poder de evidência mesmo, de falar assim, não, eu estou vendo aqui na minha mente que o Trump sentou com o Xi Jinping e eles estão assim decidindo criar uma pandemia, sabe? Quer dizer, te atribui um poder divino que você não tem. Porque querendo ou não, infelizmente, né, a humanidade, nessa busca por um eu superior ou por um Deus, já tem isso mesmo. Só que o que a humanidade ainda não entendeu, ou não compreendeu, pelo menos segundo o que eu entendo, segundo a minha visão, não é buscar o Deus fora de você, é buscar o Deus dentro de você. Deus é Porque sempre você. quando você busca o Deus ou o eu superior, o nome que você quiser dar, a fonte criadora fora de você, você vai encontrar um monte de seres, instituições que já existiu ao longo de décadas e vai continuar existindo por um bom tempo, Regras. que vão se autodenominar deuses. E É, cada vez que alguém se autodenomina Deus, e você, querendo ou não, ao invés de buscar o seu Deus interior dentro de você, que é a saudação você namastê, aceita. né? Em vez de você buscar o seu Deus, a sua Deus interior dentro de você, você vai buscar contatado, você vai buscar reduzido, você vai buscar médico, vai buscar pastor, vai Guru. buscar padre, vai buscar pai de santo, vai buscar tudo É, fora em vez de dentro. O é, despertar espiritual não é buscar fora, o despertar espiritual é buscar dentro. Então, se alguém é. se coloca perante você e diz, eu sou o iluminado, ou o trevoso, tipo, o fodão de todos os trevosos, né? Como a Tem gente Zana que lá, quer também. a Zana que já ninguém nem lembra mais, pelo menos por É, aqui, é. meu, é totalmente incoerente e, tipo assim, cai muito fácil, cai muito rápido. As pessoas são muito São carentes, polaridades que né? levantam e caem, assim como As a pessoas são muito passividade carentes, silenciosa. elas querem colar em você, na verdade. É Entendeu? porque não quer As buscar o pessoas. processo, Ah, não quer falam ver assim, o me processo. ensina. É, É, às teve vezes eu até tenho que chegar uma. e dar um chega para lá, falar assim, olha, eu não posso dar para você o que você quer, eu não tenho, entendeu? Geralmente elas esperam meio que você traga elas para a luz ou para as trevas, e se você achar que você é Sim, reptiliano. Tem gente que também exato. ensina, tem gente Dos que dois ensina, sabe, lados, você que é perfeito. reptiliano, me leva para o diabo.
Me ensina a fazer Perfeito. um compacto com o diabo, também já teve isso. Sim, Mas eu não posso nem sim. fazer, eu não posso levar você nem para Deus, nem para o diabo, nem para nada. Exato. Eu não tenho essa. Você pode até apontar o caminho, falar, mais ou menos por aquela É, direção ali, porque é tenta antepassados isso aí. fizeram. Mas percorrer, seja para a luz ou seja para a escuridão, ninguém pode percorrer por você. Vai Você é você. o seu Deus, é a sua deusa interior, seja para a luz ou seja para as sombras. Claro, Teve claro. Você uma que tem que pessoa criar. aqui que comentou, né? Como vocês suportam o sentimento de ter de suportar tanta ignorância, intolerância, crença limitante ao redor de vocês? Vocês se sentindo os únicos que estão percebendo a realidade e ninguém te entende, te acha a doida da nova era. Aí, bem rapidamente aqui, eu respondi para ela. Sei bem como se sente. Eu sei, o Chico sabe, a maioria das pessoas que estão assistindo ou vão assistir aqui sabe também, que eu respondi para ela. Sei bem como você se sente, posso responder por mim, como eu disse, não posso responder pelo Chico, pelas outras pessoas. Eu já dirigi casas de reabilitação com dependentes químicos, alcoólatras, já fiz trabalho em presídio, e sim, muitos deles cometeram até atos hediondos. Eu, Ariel Espíndola, que é a minha resposta para ela e para vocês, eu consigo separar a ação de quem comete a ação. A ação, com certeza, nos desagrada, seja com animal, ferindo animal, criança, ou cometendo algum crime. Uhum, Mas uhum. quem comete o crime é um ser em evolução, como eu. Que erra, Por né? quê? Porque aqui na Terra, não é? E até na espiritualidade, sim, há consequências diferentes para atos. Beleza. Tanto judicialmente, a consequência é diferente para ato, quanto vibracionalmente. Mas se nós formos colocarmos ali pormenores e olharmos para a nossa própria luz e para as nossas próprias sombras, que são raras pessoas que realmente olham para dentro de si, para a sua luz e para as suas sombras, aí você consegue olhar para o outro tipo, pelo menos imaginar, falar, poxa, será que eu sou tão a rainha da cocada preta, ou tão o rei da cocada preta, assim, para me achar o super iluminado, a super iluminada? Não, eu sei que quem cometeu um crime de assassinato, ou matar animal, etc. Não importa o que seja, a ação da pessoa, mas a pessoa. E principalmente nesse meio de ufologia espiritualista, boa parte acredita em reencarnação. Boa parte, para não dizer quase que todos, está meio que interligado isso. Então, quem não me diz que eu, Ariel Espíndola, ou você, não foi do passado destruidor de mundo, não cometeu exatamente esses mesmos crimes. E hoje não comete mais porque não tem graça. Vamos falar uma linguagem bem simples que eu amo? Porque Uhum. não tem mais graça para você. Você já experimentou as sombras e tudo que tinha para se lambuzar nas sombras. Então é por isso que não dá para se achar, pelo menos do meu ponto de vista, eu não consigo me achar melhor, não é porque eu sou bonzinho, Ariel bonzinho, não, porque eu tenho consciência da minha escuridão. A pessoa, conforme, digamos assim, vai dando os seus passos, tem uma amiga minha que fala muito isso, no mesmo nível que sobe de luz, sobe de treva, sobe de escuridão. Sim, o Uhum. mesmo nível. A única Sobe de diferença é que você que escolhe responsabilidade. qual dos dois que você quer fazer, que é o que o Zen budismo mesmo, que o budismo diz, né? Aí ela, tipo, meio que não entendeu. Você fala, não, mas eu, tipo, eu não estou dizendo que eu tenho raiva e nem coisa e tal, mas aí ela disse que ela se sentia sozinha. Olha que interessante. Aí eu respondi para ela, ó, solidão é um sentimento de separação, que é uma falsa ilusão. A Uhum. solidão é um sentimento que é uma falsa ilusão, um sentimento de separação. Estou separado, estou separada, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Porque, na verdade, eu respondi para ela, todos nós estamos vibracionalmente conectados, seja a altas vibrações ou baixas vibrações. Logo, o seu sentimento de solidão não existe, porque querendo ou não querendo, você está, estará e sempre estará conectado a um grupo que emana um tipo de vibração. Claro. Você tem um séquito de guias, de amigos, de obsessores. Tem uma festa na sua casa todo dia. Exatamente. Uma festa. Quando nós começamos a compreender, né, Chico, que não importa se você está dentro de uma montanha, separado até dos animais, nós Uhum. nunca estamos sozinhos. O sentimento de solidão é uma coisa assim que você tem que pensar com É, você, o porque nós corpo sempre fica estamos sozinho. conectados.
ou a baixas vibrações, a baixas energias, pessoas encarnadas ou desencarnadas, ou extraterrestres também, que vibram também nessa energia, porque tem, sim, tem. Não estou dizendo que ele não tem, querendo pintar o universo de colorido, nunca fui desses, tá? Mas você é aquilo que você vibra, e você sempre está conectado. Na realidade, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Em Nunca. nenhum momento nós estamos sozinhos. Nem para a luz, vamos dizer assim, e nem para a escuridão. Então, Não, nós em vários sempre. níveis. Em vários andares você tem amigos. O prédio tem vários andares, você tem amigo para baixo e para cima. Você tem Exatamente. vizinho É embaixo e em isso. cima. Então, meus queridos, não se sintam sozinhos, porque ó, vocês nunca estão, viu? Às Não vezes até seria estamos, bom não estar. estaremos e nunca estaremos. Estamos sempre conectados ali a energias, vibrações, amizades, tudo. Tanto amigos no plano físico, quanto astral, e por aí vai. Exatamente, Bom, exatamente. então, quem não conhece ainda, eu deixei aqui fixado no primeiro comentário, tá? Chico Penteado, vai lá no canal dele, ele fala, tem Diálogo vários cósmico. Procura antigos diálogo diálogos. cósmico. Chico Penteado, diálogo cósmico. Você vai cai Sim. direto do canal. Aí, assim que terminar a live aqui também, que a gente está terminando, que o Chico precisa ir, eu vou colocar fixado no primeiro comentário também, tá bom? Então não Tá se bom. esqueça, todo mundo que eu trago aqui, é que eu repito isso pro povo, tá, Chico? Que o povo pergunta, mas Claro. onde que tá? Aí eu tenho que digitar lá toda vez, primeiro comentário, primeiro comentário. Então não se esqueçam, gente, o link do canal do Chico vai estar no primeiro comentário depois que terminar essa live, que nós já estamos terminando, tá bom? Então, Chico, olha, Certo. gratidão mesmo por mais uma vez você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, da sua autenticidade, que sinceramente isso é uma das coisas que eu admiro de uma pessoa, a pessoa ela ser autêntica, sem ser baixa, sem necessidade, sem ser grosseira, sem Claro. necessidade. Eu, sinceramente, não vi nenhuma coisa que a gente disse aqui hoje que tenha sido assim, tipo, agressiva ou coisa e tal, a não ser para falsos puritanos ou falsos puritanos, não Não, é? não. Os Não. maiores crimes, sejam verbais ou seja de caneta, são cometidos com um sorriso nos lábios e meu querido, meu É, amor e minha por querida. favor, obrigado. E como eu Claro. disse, esse é um canal, não é? Que toda vez que a gente faz uma live ou toda vez que a gente publica um vídeo, o YouTube pergunta: é para menor ou maior de 18 anos? Então a Não. gente coloca lá, maior de 18 anos. É. Até Então, porque esse assunto de gratidão. ufologia, até porque esse assunto de ufologia, algumas pessoas são contra. Se você é contra, não deixa seu filho assistir, né? É, Não é nem a questão do sexo. Tem gente que é contra esse negócio, acha que não existe, que é coisa do diabo. Não tem problema, não deixa seu filho assistir, né? Cada um na sua, né? agora, sinceramente, né, como eu estava dizendo, eu prefiro 1 milhão de vezes, pelo menos eu prefiro 1 milhão de vezes conviver com uma pessoa, tipo, como o Chico Penteado, que ele sabe o que é, diz pro que veio. Se você for lá no Facebook dele, tá lá para todo mundo ver. Se você for lá no canal dele, tá lá para todo mundo ver. Ele mostra a cara dele, ele diz o que é, para o que veio, o que está fazendo, se agradou, agradou, se não agradou, problema quem desagradou, do que muitas pessoas que, tipo, ai, namastê, ai, muita É, paz. é, Ah, não, não, não. Não faço, Chico. Pode me é. chamar de arrogante, de xarope, o que quiser. Não faço. Não faço live só para Eita, trocar inscrito. Não faço. aconteceu com o Tipo, som. as minhas. Se eu não ver que a pessoa está sendo autêntica, seja para o lado que for. Se eu ver que a pessoa não é Caiu o som. autêntica, eu não faço. Não faço. Não faço live para trocar inscrito. Não faço nada disso. O que eu realmente admiro mesmo de uma pessoa é a mesma coisa que eu admiro do Chico Penteado. Vocês estão ouvindo aqui, gente? O Chico não? Alguém Tenta senta agora. o retorno? Voltou? Voltou. Então, Voltou. se tem uma coisa que eu admiro do Chico Penteado é justamente isso, a autenticidade. Ele é autêntico. Porque, Chico, Obrigado. nos bastidores, eu posso falar,
Eu conheço muita gente, mas muita gente dentro do YouTube, que, querendo ou não, a maior parte, tirando eu, você, poucas pessoas, que estão aqui falando sobre ufologia e espiritualidade, e não estou dizendo que eu sou contra isso também, sempre está vendendo um curso, ou vendendo alguma coisa dentro Ah, daquilo. sim. Então, querendo ou não, fala daquilo, mas vende aquilo. Eu não vendo curso. Esse canal não é para vender curso, não é, pelo menos até hoje, não. Há 2 anos de canal. O Chico também não. Até onde eu É, sei, não. aquela Tá? revista que não gosta de mim falou, o charlatão. Eu falei assim, bom, charlatão aonde? Fala onde eu Para ganhar o ganhei o quê? quê? É, charlatão grátis. Entendeu? Charlatão grátis não existe, né? Charlatão vende, Então, uma o que que mentira, né? acontece? Aham. Muitas das vezes isso, né? Querendo ou não, isso em todo meio, tá, gente? Por favor. No meio religioso, no meio da ufologia espiritualista. Eu acredito que, tipo, tanto eu, vocês que me seguem há um tempo, me conhecem, eu procuro falar numa linguagem mais simples o possível para abranger a todas as pessoas, procuro colocar as coisas de forma mais didática possível. Aprendi muito isso com o professor Alex Fonseca também, que eu admiro muito isso dele. Poderia falar sobre astrofísica, sobre o que ia bugar o meu cérebro, o cérebro de qualquer pessoa que não entende daquilo. Mas não, é Ele passar sabe a informação explicar. de forma simples e realmente ser autêntico, né? Ser É, sincero naquilo. ele tem uma Porque, didática sinceramente, imensa. todos nós, e a começar por mim, sou um ser em evolução. Eu conheço exatamente cada uma das minhas sombras, né? As vontades que eu tenho, às vezes, de esganar alguém. Eu falo sempre isso aqui. A vontade que eu tenho de voar no pescoço de alguém, não vou. A vontade que eu tenho de me vingar de alguém, não me vingo. A vontade que eu tenho... Eu conheço as minhas sombras. As minhas sombras existem. Eu não vou chegar aqui, ai, não, estou acima de vocês nessa cadeira aqui de gamer, sou um ser altamente iluminado, não sente nada, porque não existe. Isso é uma mentira. Isso não Hum. existe. Não existe nenhum ser 100% bom que não sinta nada, e não existe também um ser 100%, digamos assim, mal. Mal, é Todos nós difícil. somos É, deuses, nós é. temos os dois dentro de nós. Ora, nós experimentamos um pouco mais de uma polaridade, e ora, experimentamos um pouco menos de outra. Então, se quiser deixar mais alguma coisa aí, Chico, Não, não, eu agradeço a presença, tá? O convite, e a gente, se tiver alguma dúvida, a gente faz um outro daqui a um tempo, tá bom? pode deixar então. Gratidão, Chico. Gratidão, Beijão. namastê.